Alexandre, a gente vai falar sobre esse desenvolvimento infantil. Qual é o papel da brincadeira no desenvolvimento das crianças? Com certeza vamos falar desse papel muito importante no desenvolvimento das crianças, pois muitas pessoas acreditam que a brincadeira é como se fosse um passatempo, ou até mesmo para a criança tenha algo pela qual ela não te ocupa, né? Não ocuparia o mundo adulto enquanto ela vai brincar. Mas, na verdade, a brincadeira ela vai para muito além de um passatempo, ela vai para muito além de algo que pode até ser, por algumas pessoas, menosprezado e ignorado. Pois a brincadeira é onde a criança se realiza em várias circunstâncias, de diversas formas. Por exemplo, a brincadeira ela vai estimular a imaginação, que vai ser e é fundamental para a vida adulta, tanto para que você possa resolver problemas, quanto você também lidar com situações como, por exemplo, a pandemia. A imaginação é fundamental que a gente possa sobreviver e ter saúde mental. A criança também ela vai desenvolver habilidades motoras e cognitivas, então ela vai ali desenvolver o seu próprio corpo no movimento, ela vai se conhecendo, ela vai sabendo os seus limites, ela vai conhecendo a sua força. Se ela brinca com outras crianças também, ela vai sabendo ali a sua capacidade de socialização. Então ela também vai entender regras, limites, vai entender até que ponto ela pode ir ou ela não pode ir. Na brincadeira também, a criança ela simboliza coisas da vida que para ela são um tanto quanto estranhas, esquisitas e que talvez o mundo adulto seja mais fácil de lidar, porque o adulto tem a linguagem mais formada e a criança não, porque a criança tem a brincadeira. Então a brincadeira para a criança ela tem uma grande importância para a saúde mental. Não é algo que a gente pode dispensar, ela é indispensável e ela vai fazer parte de todos esses aspectos, tanto físicos, quanto cognitivos, quanto no uso da imaginação, no uso da inteligência e também para que ela tenha uma vida um pouco mais saudável. Agora, nós estamos vivendo um período, Alexandre, em que até a expressão, o verbo brincar, ele pode ser entendido de algumas maneiras, porque o excesso de informatização que nós temos hoje, ele acabou levando as crianças para um mundo que é muito diferente daquele que nós tínhamos décadas atrás, em que brincar era uma coisa assim, inclusive de relacionamento social, de muita proximidade. As crianças podiam e tinham condições de ficar nas ruas brincando mesmo, com aquelas brincadeiras, com aqueles jogos que eram típicos da infância. Tem muita diferença. O que você recomenda em relação a isso, Alexandre? Olha, faz todo sentido isso que você está trazendo, Cacá, ainda mais em tempos de pandemia, que a questão do isolamento social, a redução de circulação, não poder usar os parques, não poder usar a escola, não poder usar os espaços que as crianças poderiam estar juntos, e com o advento da tecnologia, com a chegada desses novos jogos eletrônicos, a internet, o YouTube, tudo isso também pode fazer com que a criança tenha uma relação quase que exclusiva com a tecnologia. E isso é uma questão também que nós temos que dar atenção. A própria Organização Mundial da Saúde, ela recomendava até então que a criança tivesse acesso à tecnologia por volta de 2 horas ao longo do dia. Só que hoje isso já não é mais tão possível, porque a própria aula é online, o próprio contato com outros familiares vai ser por videochamada, por exemplo. As crianças vão ter que talvez usar mais a tecnologia para ter contato, inclusive com outras crianças, professores. Então, de fato, há um prejuízo, e esse prejuízo ele tem que ser considerado, sim. As crianças também têm que compreender esse momento passageiro, mesmo que pareça que nunca vai passar, de que ela vai poder ter esse outro contato, e aí vai também da criatividade, da imaginação dos pais. Alguns pais se reúnem com outros pais, mesmo online, para trocar experiências do que eles têm feito com os filhos em casa, aprender a desenvolver atividades, inclusive educativas, saber que a brincadeira tem que ter um significado, não é simplesmente brincar por brincar. Às vezes sim é brincar por brincar, mas muitas vezes tem um significado. Por exemplo, alguns pais com processo de alfabetização tentam procurar dentro da casa palavras, objetos que tenham a letra do alfabeto e vão brincando com o filho, ou brincando com caixas de corrida, coloca a criança dentro da caixa e empurra. Enfim, várias brincadeiras novas que vão sendo desenvolvidas, estimuladas dentro de casa, porque em tempos de pandemia a criança de fato ela não socializa. E aí também entra em questão a importância da brincadeira para o adulto,
Porque a criança que não brinca, ela tem prejuízos na sociabilidade. Um adulto que não brinca, ele também, geralmente, não é uma pessoa que tem grande capacidade social. Geralmente a gente chama de adulto chato, que não sabe brincar, não leva as coisas na brincadeira. Então, a brincadeira, ela não é, pessoal, uma coisa só restrita à infância. É importante que a gente consiga preservar em nós, mesmo que mude a forma de brincar, essa nossa capacidade para o novo, para a inteligência, para a imaginação, para a criatividade, para o abstrato, tudo isso que nós estamos percebendo de grande importância nessa pandemia. Quando a gente se aproxima mais da arte, por exemplo, com filmes, músicas, enfim, tudo isso pode ser incluído na brincadeira para que a criança possa se desenvolver sem os prejuízos por causa dessa pandemia e toda essa situação que envolve a tecnologia. Então, a própria tecnologia tem que ser usada também a favor da criança nesses aspectos. Alexandre, eu vou te perguntar, vou insistir um pouquinho mais nessa questão da tecnologia, porque tem alguns pais que são mais radicais. Eles, por exemplo, proíbem a criança de ter celular até uma determinada idade, enquanto possivelmente os seus colegas já têm. Alguns impedem a criança de assistir televisão quando são ainda muito novas, 1, 2, 3 anos de idade. Isso é bom, é saudável? Isso coloca a criança numa bolha que pode ser um pouco artificial? Qual a sua opinião a respeito de atitudes mais radicais assim, Alexandre? Tem que ver quais são os recursos que esses pais estão oferecendo nessa pandemia, porque realmente a tecnologia ela pode ser usada a favor. Cada pai, cada mãe tem a sua forma de educar, a sua filosofia, a sua cultura, toda uma educação de gerações, mas não necessariamente a tecnologia ela é algo considerada ruim. Eu sempre brinco que o novo Steve Jobs, por exemplo, deve ter uns 4 anos de idade, porque as crianças hoje já pegam a tecnologia e já travam, destravam, fazem coisas que adultos e idosos não têm a mesma habilidade, muitas vezes, porque já nasce com esse novo recurso. É importante a gente saber se não está tendo também um conflito dessa troca de geração. Às vezes uma geração quer resguardar, conservar algo de uma outra geração. É importante que a gente possa conseguir mesclar as gerações, não necessariamente entrar em confronto de gerações, mas que as gerações possam ser uma fluida em relação à outra e poder olhar para a tecnologia também com algo como favorável. É claro que ela pode ser desfavorável, por exemplo, se a criança assiste muito TV antes de dormir, isso pode estimular a criança e atrapalhar no sono. Se ela usa muitos jogos também e ela fica simplesmente infiltrada no jogo e assim vai diminuindo as suas habilidades sociais, ela acaba se desinteressando por outras coisas. Esses excessos, é claro que a gente tem que dar atenção sim, os pais colocam o limite, os pais acompanham o que a criança faz de atividade nesses aparelhos eletrônicos, para também resguardar a integridade delas, psicológica e moral, mas também para que elas não se exponham a nada, nenhum conteúdo impróprio, mas também é importante que possa dialogar, talvez olhar com carinho, de uma outra forma, ou conversar com pais que permitem essas tecnologias, para saber como eles fazem, porque provavelmente eles vão ter boas respostas. Em tempo de pandemia, muitos pais tiveram que se reinventar diante disso. Então, a tecnologia proibir de forma radical, talvez você possa olhar com uma outra forma essa possibilidade de um bom uso da tecnologia. Não tem nenhum problema quanto a isso. Só para a gente encerrar, agora só vou pedir, Alexandre, para a gente ser rapidinho, eu estou abusando da sua participação aqui e a gente também já está no finalzinho. Eu queria te perguntar a respeito do excesso de criatividade, muitas vezes, existente nas crianças. Tem aquelas crianças, por exemplo, que inventam amigos inexistentes. Eu, por exemplo, gosto muito dos quadrinhos do Calvin e do Haroldo, e esse quadrinho ele é todo baseado na ideia que o Calvin tem, que a criança tem, de que o urso dele tem vida, né? Como é que é para os pais se deparar com uma criança que é excessivamente criativa, Alexandre? Olha, quando a criatividade ela começa talvez a afetar, nesse caso aí você falando de um amigo imaginário, talvez, Cacá? Sim, isso mesmo. Então, assim, quando a gente fala de uma criatividade nesse sentido, de um amigo imaginário, isso pode ser parte do desenvolvimento infantil. Às vezes é a necessidade da criança dialogar.
Às vezes é a necessidade da criança expressar algo que ela não expressa de uma outra forma. Não precisamos nos assustar tanto de início quando uma criança tem um amigo imaginário, né? A gente até leva resquícios disso para a vida adulta quando a gente está andando, falando sozinho na rua, né, Cacá? Mas assim, quando você percebe algo como isso, é importante até talvez não necessariamente você negar esse amigo imaginário, tentar cortar a criança, dizer que ela está ficando maluca ou qualquer coisa pejorativa dessa forma. Mas talvez fazer perguntas sobre esse amigo imaginário e tentar entender, incluir elementos da realidade, para que a criança também possa já se incluir ali em algo mais material também, conversar. Mas de início isso não necessariamente é algo preocupante, vamos dizer assim. É comum, isso pode acontecer e na maioria dos casos esse amigo imaginário ele vai se apagando aos poucos. A criança ela vai se desligando aos poucos desse amigo imaginário e ela mesma vai lidando com isso de uma outra forma, por meio material, como um desenho, uma massa de modelar. Por isso, Cacá, que é muito importante que os pais ofereçam para a criança meios para que ela brinque, materiais para que ela brinque, e que até mesmo brinque junto, mesmo que você talvez não tenha tanta habilidade para brincar, ou não tenha muita paciência, pelo menos favoreça com que a criança expresse e demonstre aquilo que ela precisa expressar. Porque a criança, talvez, nessa pandemia, com as suas angústias, ela não vai dizer estou angustiada, estou triste, ela não vai falar estou sentindo uma queimação, estou me sentindo mal. Ela vai demonstrar de outra forma, ela vai falar, brinca comigo, ela vai falar assim, desenha comigo, vamos brincar de pique-se-esconde, enfim, ela vai se expressar de uma outra forma que nós precisamos dar importância a esses sinais também. Então essa criatividade, talvez essa questão do amigo imaginário, que a gente possa talvez perguntar para a criança o que está acontecendo, quem ele é, tentar entender a história desse amigo, não necessariamente negar, e talvez até embarcar um pouco nessa história para que a criança não se assuste e não te esconda as coisas. Então é importante que os adultos mostrem para a criança que ela pode confiar neles e eles não vão simplesmente tratá-la mal ou tentando negar a realidade que ela cria. Tá então, certo, nesse sentido, o amigo imaginário, de início, Cacá, não é algo que a gente tenha que se preocupar tanto. Tá bom. Caso haja algum prejuízo, comece a trazer algo angustiante, alguma questão que vá trazendo muita preocupação para os pais, algo grave, em que a criança faça, por exemplo, a comando desse amigo imaginário, ela começa, por exemplo, a se machucar ou algo assim, aí a gente pode procurar uma ajuda profissional, procurar um psicólogo, uma psicóloga, para ter uma orientação e fazer um acompanhamento de perto. Mas eu tenho que te interromper, Alexandre. O uso da imaginação. Alexandre, me desculpe, eu tenho que te interromper simplesmente porque o nosso tempo se esgotou. Só vai dar tempo agora de a gente se despedir de você, dos nossos ouvintes e passar aqui para a rede. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Até a próxima, pessoal. Tchau, Cacá. Tchau. Valeu.